poussière, je t'aime. Tu m'as fait manquer, poussière, je t'aime, poussière, je t'aime. Tu m'as préféré, poussière, je t'aime, poussière, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou a Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Barras energéticas, água e medicamentos. A Comissão Europeia quer que os cidadãos europeus tenham um kit de sobrevivência de 72 horas em casa. E porquê? Para que todos possam estar preparados em casos de crises como catástrofes naturais, acidentes industriais, ciberataques ou conflitos armados. Mas o esforço não é só a nível individual. Politicamente, a Europa está a tomar outras medidas para ser mais independente e a preparar-se em todas as frentes. Será que está a funcionar? E ainda, a crise económica é real e está a ficar cada vez mais séria. Os cidadãos de toda a Europa estão a sentir a pressão sobre os orçamentos familiares e o sentimento dos consumidores desceu para o nível mais baixo dos últimos anos. À medida que a inflação diminui o poder de compra, o cenário de uma guerra comercial está a piorar as coisas. O BCE alerta que as ações de Donald Trump podem desencadear uma recessão global com graves consequências. Será que estamos preparados para isto? São várias as questões para colocar aos nossos convidados de hoje, que passo já a cumprimentar. Maria João Rodrigues, Presidente da Fundação Europeia dos Estudos Progressistas, bem-vinda. Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga. Eduardo Mira, representante da Confederação de Agricultores de Portugal. Obrigado aos três e obrigado a si que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos primeiro perceber o que está em causa neste tema da autonomia europeia. Friedrich Merz, o próximo chanceler da Alemanha, disse-o de forma clara na própria noite da sua vitória eleitoral em fevereiro. A sua prioridade absoluta será fortalecer a Europa o mais rapidamente possível para realmente alcançar a independência dos Estados Unidos. A atitude abertamente hostil do governo Trump acelerou abruptamente as discussões sobre a autonomia estratégica defendidas desde 2017 pelo presidente francês Emmanuel Macron. Não admira que Merz e Macron já sejam os melhores amigos. Desde a produção de chips até medicamentos críticos, passando pela segurança das cadeias de abastecimento e pelo reforço das Forças Armadas, a Europa quer manter-se de pé face à agressão russa, à assertividade chinesa e ao protecionismo americano. O continente vê-se como o único portador da tocha da democracia liberal, uma espécie de sobrevivente. E Bruxelas já pediu aos seus cidadãos que tenham um kit de sobrevivência pronto para crises que podem ou não vir. A ideia de autonomia estratégica que se impõe hoje na Europa vai muito para além de armazenar fósforos ou comida. É a resposta de Bruxelas a um mundo em que as crises podem interromper o funcionamento normal da sociedade. Maria João, começo por si. O Ministro da Justiça e da Segurança dos Países Baixos afirmou recentemente numa entrevista, e que passo a ler, que nos casos de verdadeiro conflito o governo concentrar-se-á nas Forças Armadas e a população terá que conseguir gerir-se durante algum tempo sem a ajuda do governo nacional. Os europeus estão preparados para ficar 72 horas sem a ajuda do governo? Bem, são capazes de não estar ainda preparados e eu acho que esta campanha de sensibilização para que nós, a partir das nossas casas, sejamos organizados para imprevistos, contratempos, faz sentido, não é? Acho que é uma atitude que é adequada aos tempos que correm. Mas vale a pena lembrar que esta preocupação com a prevenção e com a autonomia estratégica foi disputada, em primeiro lugar, pela experiência que nós tivemos todos com a pandemia, quando percebemos que, de repente, não tínhamos coisas essenciais como máscaras, já não falar das vacinas, medicamentos de base, portanto, ou seja, a Europa era dependente em abastecimento de produtos críticos. Depois houve outro momento alto, foi quando ocorreu a invasão da Ucrânia pela Rússia e de repente a Europa era muito mais dependente em matéria energética e tinha que se autoabastecer em termos energéticos de forma muito mais organizada. E agora estamos a ter outro momento, que é, digamos, esta guerra comercial lançada a partir da administração Trump, e que nos leva
digamos, a repensar como é que nós estamos no mundo, mas eu gostava de frisar que esta ideia da autonomia estratégica não quer dizer que agora somos autossuficientes e independentes de toda a gente. Não é isto. A autonomia estratégica apenas visa garantir que a Europa não é vulnerável em setores e fatores críticos. De resto, a Europa tem que se manter aberta e cooperante. Exato. Portanto, Ricardo, passava para si. No terreno, os municípios estão na linha da frente da proteção civil. Como é que se prepara a comunidade local para estas crises de emergência? Em primeiro lugar, com a tangibilidade da ameaça, ou seja, acho que foi isso que também a Europa sofreu durante demasiado tempo, foi de nunca tomar consciência de que adotar uma atitude proativa do ponto de vista estratégico, do ponto de vista das políticas da União, para responder a estes desafios que agora muito bem foram evocados, quer do ponto de vista de uma crise como aquela que nós tivemos da pandemia, quer do ponto de vista de conflitos militares ou até de questões de natureza económica ou comercial, era algo concreto que se poderia materializar a curto prazo. E nós verificamos que muitas das ações que a União Europeia foi tomando foram em reação a estas circunstâncias. O Critical Raw Materials Act, que foi de 2023, o REPowerEU, que tem a ver com a questão energética, agora mais recentemente o CHIPS Act, são todas ações que vão produzir efeitos, se calhar tarde demais para aquilo que seriam as necessidades da Europa. A nível local, nós temos que trabalhar também, desde logo, nessa dimensão da consciencialização. Mas há esses planos municipais? Há planos municipais para Sim, para e não só para estas que estamos aqui a discutir. Há uma outra muito premente que tem a ver com as questões das adaptações às alterações climáticas e as circunstâncias a que nós vemos cidades de toda a Europa expostas, com crises extremas, do ponto de vista, quer às vezes de inundações, outras vezes de incêndios, outras vezes de outra natureza, e temos que, de facto, mobilizar os cidadãos para terem consciência desses riscos e atuarem em conformidade. Nós também já devíamos estar habituados, porque Lisboa, não é, também está numa situação crítica, portanto devíamos ter sempre estes kits preparados. De qualquer forma, Duarte, as zonas rurais têm alguma tradição de autossuficiência? Os agricultores estão mais bem preparados ou também estão sujeitos às mesmas vulnerabilidades que a restante população? Os agricultores estão mais preparados do que ninguém, não é? Porque têm o acesso aos alimentos e que é o essencial para nos mantermos, medicamentos e alimentos, que dentro deste kit é o essencial para as pessoas se manterem em caso de haver algum problema. E relacionado um problema com uma guerra. E tem o exemplo da pandemia, não é? E a pandemia foi exatamente o início, onde nós até tínhamos o slogan que era: a agricultura não para, nunca faltaram alimentos durante a pandemia. A questão aqui desta apresentação ao nível da comissária, quando ela veio apresentar e dizer para o público em geral na Europa, quando fala uma comissária, fala para todos os europeus, dizer que a partir de agora, num tom brincalhão, num vídeo a fazer piadas que para mim são de mau gosto, tanto no conteúdo como na forma como a Comissão apresentou. Eu acho que devia ser corrigido, e quando falamos de coisas tão importantes como um kit de sobrevivência para 72 horas, temos que ter mais cuidado. Isto porquê? Porque em Portugal ninguém está à espera, ninguém está alerta como estão nos Bálticos, por exemplo, ou como na Polónia, ou como a Finlândia. A Finlândia tem um kit para 72 horas, mas desde que entraram para a União Europeia já o tinham. E há já uma percentagem larga da população que já o tem em casa. E que conhece e eles têm isto muito presente agora. Para o resto dos países da Europa, acho que não se pode dizer agora, porque isto pode criar um problema como criou na pandemia, que é uma corrida aos supermercados, aos alimentos, como uma corrida aos medicamentos, às farmácias. Nós temos o caso de se ter esgotado o álcool na altura e a corrida aos supermercados, as pessoas a marcarem produtos. Eu acho que devia ter-se mais cuidado e se deve alertar a Comissão Europeia para... Concorda, Maria João, que há aqui algum alarmismo? Sim, tem que se ter cuidado com o alarmismo, não há razão para alarmismo, mas há razão para nós convocarmos a população europeia a estar preparada, de facto, para esse tipo de eventualidades. Nós em Portugal temos ainda uma outra situação de catástrofe natural, e ainda agora tivemos essa experiência há pouco tempo, que é o risco de tremores de terra. E na altura havia novamente troca de informações sobre o que se deve fazer em caso de tremor de terra, não é? Portanto, nós temos que ter, digamos, um programa geral a nível europeu e depois com cuidados específicos para cada zona. As alterações climáticas são uma preocupação geral, ou sob a forma de fogos, que nós conhecemos tão bem em Portugal, sob a forma de inundações, que nós começámos a ter em Portugal, mas basta pensar o que aconteceu
catástrofe na nossa vizinha Espanha, não é? Mas eu gostava de chamar a atenção que há uma área nova de risco em que, de facto, a Europa está muito longe de estar devidamente preparada, e que é a área digital e de cibersegurança. Porque nós, europeus, estamos muito nas mãos de grandes plataformas digitais, ou do lado americano ou do lado chinês, com capacidade para intervir no nosso espaço de comunicação e incluindo para intervir nos nossos processos democráticos. O que tivemos há pouco tempo na Roménia, de certa maneira, começamos a ter na Alemanha, que é o risco de ver o debate democrático normal instrumentalizado por grandes plataformas que não estão nas nossas mãos, e que na altura era a chinesa e a americana ao mesmo tempo, mostra que a Europa tem que se dotar dessa capacidade digital. Não chega a ter regulamentos contra as plataformas, é preciso ter as nossas plataformas. Isso daria certamente um outro debate e vai ficar aqui a dica. Ricardo, perguntava-lhe se também concorda com isto, que estamos a causar alarmismo na população europeia. Poderemos estar a causar, mas eu diria que de certa forma é deliberadamente também, seguindo a lógica que há pouco eu referi quanto à intangibilidade da ameaça. Eu acho que há aqui, assim, desde logo, uma preocupação. Eu percebo, digamos, o juízo que o Duarte fez relativamente à forma e à maneira como estas questões foram apresentadas. Mas se nós olharmos de uma forma objetiva, quando nós temos a União Europeia e os Estados-membros a desviarem recursos de outras prioridades, por exemplo, a alocarem à indústria da defesa sem que a população sinta essa ameaça, naturalmente que o juízo público não pode ser facilmente favorável. E, portanto, é importante criar também essa dimensão de pragmatismo naquilo que é a ameaça que possa existir. E depois há uma outra dimensão que é importante, que é do ponto de vista prático. É importante que as pessoas se preparem, porque não é também óbvio que não é expectável que Portugal vá ser invadido por um país estrangeiro. Mas hoje em dia uma ameaça, por exemplo, ao nível digital, sobre as cadeias de comunicações, de fornecimento energético, outras dimensões, podem pôr em risco o funcionamento normal de uma cidade ou de qualquer região do país. E isso obriga, obviamente, que os cidadãos estejam preparados para acumular esses mesmos riscos. E se o kit é uma sugestão para os cidadãos, quisemos saber o que pensam eles próprios sobre este assunto, por isso perguntámos a opinião às pessoas nas ruas de Bruxelas e isto foi o que ouvimos. Estamos a viver com medo quando vemos o que está a acontecer no mundo, então tenho a minha mochila, não sabemos o que pode acontecer. Tenho coisas mais importantes em mente. 3 filhos, um emprego, gatos, cães. De momento, não acho que seja a minha prioridade. Eu realmente não estava a pensar sobre isso e, na verdade, acho que a guerra ainda está longe de nós, então não sinto medo. Se a guerra acontecer, claro que vai causar escassez ou algo assim, então terei de me preparar. Não acho que estejamos preparados para emergências como a guerra ou algo assim, e mesmo que tenhamos uma mochila, isso não nos vai salvar. A preparação não é só individual, fala-se de uma autonomia estratégica para diminuir a dependência de países terceiros. Maria João, começamos pelas matérias-primas críticas. Até que ponto é que a União Europeia está mesmo a avançar para reduzir esta dependência? Pois, a Europa tem, de facto, uma dependência preocupante em vários tipos de matérias-primas raras, porque não tem recursos nesse sentido, ou quando os tem, também não os aproveita devidamente, não é? Portanto, em parte, isto tem que ser resolvido por um aproveitamento interno. O nosso próprio país tem recursos interessantes e que pode valorizar. Mas, além disso, a Europa tem que desenvolver parcerias estratégicas um pouco por todo o mundo, em que, de uma forma baseada em interesse recíproco, nós possamos ter acesso a outras fontes de matérias-primas raras. E isso é uma parte, digamos, da agenda da autonomia estratégica. Mas há outras prioridades fundamentais, a que tem a ver com a energia. Nós temos que realmente passar para uma energia renovável, porque essa também é uma energia em que a Europa será mais autossuficiente. Finalmente, a questão da defesa, em que é verdade que nós, Portugal, não sentimos a guerra nas nossas fronteiras, mas a Europa está sujeita a uma situação de guerra na sua fronteira, muito preocupante, com uma entidade que, no fundo, visa repor a sua área de influência.
e nós não podemos aceitar isso e, portanto, temos que realmente continuar a apoiar a Ucrânia e trabalhar para um verdadeiro plano de paz. E isso exige que a Europa tenha uma capacidade de resposta e de desencorajamento do lado russo mais consistente, porque nós sabemos que não podemos apenas depender do guarda-chuva americano. Ricardo, Braga tem indústrias automóveis, eletrónicas, enfim, indústrias que têm sofrido bastante com a falta de componentes nos últimos anos. As empresas locais sentem esta dependência como um verdadeiro problema e o que é que elas estão a fazer para o resolver? Sentem, mas aquilo que é um desafio também pode ser uma oportunidade, e aquilo que eu posso neste momento garantir é que nesta resposta que a União Europeia está a desenvolver para ser cada vez mais autónoma nestas diferentes dimensões, Braga vai ter um papel claramente importante no futuro. Eu recordo que nós estamos, por exemplo, neste momento a desenvolver um projeto municipal, mas em parceria com vários centros de investigação da Universidade do Minho e de outras instituições conexas, para a criação de um centro de transferência tecnológica na área da biotecnologia e das ciências da vida, portanto, na área, por exemplo, ligada à saúde. Vamos ter, obviamente, novas indústrias e novos projetos a serem desenvolvidos a partir de Braga para a Europa e para o mundo. Ainda recentemente tivemos em Braga um evento muito importante promovido em articulação com o governo português no Laboratório Ibérico de Nanotecnologia na esfera dos semicondutores, onde Braga tem ganho também um protagonismo grande, quer do ponto de vista da investigação, quer depois da sua transladação em termos de inovação. E tem as empresas do têxtil, não é? E do calçado, que são muito importantes para a indústria da defesa. E mesmo do ponto de vista energético, há também, por exemplo, no domínio da construção sustentável, projetos que estão a surgir a partir do tecido empresarial de Braga e que estão a escalar para o país e para outros pontos da Europa. Aqui há uma questão, eu gostava de só interromper para chamar a atenção para o seguinte. Estes exemplos são muito bons para mostrar que a Europa vai ter tendência para organizar cadeias produtivas europeias mais consistentes, mais completas. Ora bem, é fundamental que um país como o nosso se posicione em segmentos-chave dessas cadeias produtivas. Pela primeira vez, a Europa está a reconhecer que precisa de uma política industrial. Mas nós temos que garantir que seja uma política industrial com verdadeira dimensão europeia, ou seja, dando oportunidade a regiões que têm uma dotação interessante de recursos humanos e de tecnologia a fazerem parte dessas cadeias produtivas. Porque se isso não acontecer, o que nós vamos ter é uma política industrial que vai reforçar os polos que já são muito competitivos e deixar para trás outras regiões. Portanto, um país como o nosso tem que estar muito atento, porque tem um potencial real, mas tem que garantir que ele é devidamente aproveitado. A estratégia da Comissão passa também por diminuir a dependência da Europa em relação aos medicamentos críticos, que são importados de países terceiros. Elizabeth Kuiper, do Centro de Políticas Europeias, explica-nos porquê. Medicamentos críticos são medicamentos para os quais não há alternativa disponível. E se pensarmos, por exemplo, num produto muito concreto, que são os antibióticos, a pedra angular dos medicamentos modernos, e muito poucas empresas os fabricam na União Europeia, se ficarmos sem antibióticos, isso seria muito prejudicial para os doentes e para os sistemas de saúde. O objetivo da Lei de Medicamentos Críticos é aumentar a resiliência e a segurança da cadeia de abastecimento farmacêutico. E parte disso pode ser feito investindo em capacidades de fabrico e também na reforma de capacidades e sistemas de aquisição. Isso é viável, mas precisamos ter cuidado quando falamos de independência, porque afinal estamos a falar de mudança de oferta global. Portanto, trata-se de abertura, mas provavelmente temos de redefinir a abertura e ver com quem podemos trabalhar. A China e a Índia produzem cerca de 60% a 80% dos princípios ativos de grande parte destes medicamentos. Duarte, quão realista é pensarmos que podemos ser independentes em relação a estas importações? E falamos de medicamentos e se calhar podemos falar de outro tipo de indústria que faz falta à Europa. Nós partimos sempre do princípio, nós estamos na Europa e dando aqui o caso de Portugal, o setor primário foi esquecido, o setor industrial foi cada vez mais esquecido. Porquê? Porque estamos na Europa e estamos no mercado global e temos acesso muito rapidamente a tudo. E rapidamente vimos com tanta crise da pandemia, tanto a pandemia como depois a ocupação da Ucrânia pela Rússia, vimos a dificuldade que Portugal tinha, que a Europa tinha, não só ao nível de medicamentos, acabámos de ouvir que 60% e 70% dos medicamentos, dos princípios ativos, são produzidos fora da Europa, como posso dar o exemplo, por exemplo, também dos princípios ativos que tanta faz a falta às culturas, ou a tudo aquilo que faz... Estamos também dependentes disso, não é? Estamos completamente dependentes de fertilizantes, de produtos de proteção de plantas, estamos completamente dependentes. E a questão aqui é exatamente essa. A Europa acordou agora.
parece que a Europa acordou agora, que só os problemas começaram a surgir agora. Eu tenho que lembrar que neste momento, estes 800 mil milhões de euros anunciados pela Van der Leyen, pela Presidente da Comissão Europeia, para a indústria bélica, vai demorar no mínimo, acho que concordaremos todos, no mínimo uma década para se consolidar esta indústria. E com isto tudo é todo o setor produtivo que se tem que reconstruir. Como o Ricardo aqui acabou de dizer, estamos outra vez a industrializar Portugal, a industrializar a Europa. Passar só aqui, Ricardo, produzir na China e na Índia é bastante mais barato do que produzir na Europa, quase 40% mais barato. Esta autonomia terá consequências económicas elevadas? Também terá consequências económicas, porque dificilmente conseguimos concorrer a produzir o mesmo a idêntico custo daquilo que é produzido noutros contextos que já estão sedimentados nessas mesmas áreas. Mas aí eu enfatizava a ideia que há bocadinho foi deixada pelo Dr. Meio João, que tem a ver com a inovação nas áreas que nós podemos apostar estrategicamente. Obviamente que a Europa não tem neste momento uma grande capacidade industrial na indústria da defesa. Não tem do ponto de vista da computação, daquilo que é a inteligência artificial, e quer da supercomputação, quer da computação quântica. Há ainda muitas oportunidades do ponto de vista de desenvolvimento de novos projetos e novas indústrias, em que um país como Portugal pode assumir essa liderança e pode aproveitar esse espaço para ganhar outro protagonismo que não tem nas indústrias tradicionais. E aí, não só concorrendo pelo preço, mas concorrendo também pela inovação e pela diferenciação dos produtos e dos serviços que possa desenvolver. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, mas voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. A economia mundial ainda tenta entender o aumento das tarifas impostas por Donald Trump sobre os produtos que são importados para os Estados Unidos. No final, de uma forma ou de outra, serão sempre as empresas e os consumidores em todo o mundo a pagar a conta. O Banco Central Europeu renovou o alerta para as graves consequências económicas que podem surgir. A Goldman Sachs elevou o risco de recessão nos Estados Unidos para 35%. E os mercados bolsistas do mundo inteiro estão a registrar todos os dias quedas nas negociações. Neste momento está tudo em jogo, a inflação está a crescer, o consumo está a mostrar sinais de abrandamento e os consumidores estão a ficar ansiosos. Ricardo, como economista, o que é que pensa que mais pode vir a acontecer? Nada de bom de facto, porque esta escalada tem um paradoxo, que é numa lógica de disputa comercial. Faz sentido avançar com este tipo de medidas se nós conseguirmos perspectivar algum tipo de ganho para uma das partes. Aquilo que neste momento as várias estruturas independentes, como referiu aí algumas consultoras, outras organizações internacionais têm vindo a demonstrar, é que esta escalada vai gerar uma perda de competitividade e de crescimento económico em todas as contrapartes que estão envolvidas. E, portanto, até porque não é expectável, nem seria, diria, aceitável em muito sentido, que, por exemplo, a União Europeia, perante a aplicação de tarifas gravosas da parte dos Estados Unidos, ficasse imóvel e não reagisse exatamente da mesma forma. E, portanto, não havendo dependência de determinado tipo de fornecimentos, esta escalada vai gerar menos trocas comerciais, menos crescimento económico e, sobretudo, aquilo que é mais gravoso, que é consequências diretas para os cidadãos. Porque, ao nível dos Estados, obviamente nós podemos ver a administração de Trump a dizer que vai arrecadar largos milhões de receita com as tarifas que está a aplicar. Ao nível das empresas, haverá, porventura, capacidade para competir por outras vias. Mas, ao nível dos cidadãos, há um custo acrescido que vai ser suportado no imediato, que não tem capacidade com os orçamentos que temos neste momento. Maria Joana, para além destes custos acrescidos para o orçamento familiar, há também o problema do desemprego, que pode vir a surgir se vier de facto esta recessão. Claro, eu acho que este plano Trump que está em marcha desencadeia de facto um risco de recessão a nível mundial, com implicações para os preços e inflação, mas para perdas de emprego muito importantes nos setores que estavam a depender bastante da exportação para os Estados Unidos. Portanto, a partir do momento em que os Estados Unidos começam a fechar-se a importações de outros países, os países que estavam em relação com os Estados Unidos vão ter dificuldade em manter o nível de emprego nesses setores exportadores.
a menos que encontrem alternativas, e vão certamente procurar. A Europa vai procurar alternativas. A Europa está a negociar várias parcerias estratégicas, basta referir o Mercosul, por exemplo, ou com o continente africano, ou com a própria Índia, não é? Mas, dada a importância do mercado americano, eu acho que isto comporta, de facto, riscos de pressão sobre emprego em setores industriais-chave na Europa, como, por exemplo, já estamos a viver no setor automóvel. Não é? Duarte, os investidores, os empresários, no fundo, os agentes económicos não gostam da incerteza, mas isto está a tornar-se um novo normal. Na perspectiva de uma confederação empresarial, como é que se lida com esta situação? E nós temos vindo a dizer isto e tem que se arranjar alternativas. Parece que o Trump o que quer é andar e fechar o país e andar orgulhosamente só. E a verdade é que isto vai criar grandes problemas ao nível da Europa. Estamos a falar dos 2 maiores blocos mundiais, tanto ao nível de importações como exportações. E há aquilo que nos diz respeito e aquilo que é o meu trabalho ao nível do setor agroalimentar. A Europa tem nos Estados Unidos o maior exportador, assim como a Europa é o maior importador dos Estados Unidos. Exato. Por isso, a Europa precisa neste momento também de se precaver. Os mercados financeiros e as empresas em geral receiam uma inesperada retração do crescimento mundial. Bruxelas reage com taxas sobre produtos norte-americanos como retaliação às medidas hostis de Donald Trump. Mas como irá reagir a economia europeia? Fomos ouvir a opinião do diretor do Departamento de Estratégias do BNP Paribas em Bruxelas. É uma ironia que os mercados americanos e a economia americana sejam mais prejudicados do que a europeia neste momento. Agora, é claro que também está a prejudicar os mercados. Mas se olharmos a longo prazo, este é talvez o pontapé de que a Europa precisa para conseguir esta ação. E acho que o que está sobre a mesa na Alemanha hoje, e eles vão fazer, é um plano Marshall. É como o dinheiro que eles colocaram para a reunificação. Isso é muito importante. É claro que são necessárias muitas outras coisas, como mais inovação, menos regulamentação, talvez uma união de capital. Talvez quando olharmos para este momento, daqui a 10 ou 15 anos, talvez este tenha sido o ponto em que as coisas começaram a melhorar para a Europa, na volatilidade a curto prazo, mas talvez também haja progresso. A Alemanha está em recessão há cerca de 2 anos e agora, mais do que nunca, a investir em força na defesa. Maria João, a Alemanha tem margem de manobra para esta espécie de plano Marshall que este economista falou na peça? Tem e precisa de usar, porque a Alemanha está confrontada com um problema de futuro do que era o seu modelo de crescimento anterior, que está completamente colocado em causa. Já não pode depender das exportações para a China e para os Estados Unidos como dependia, já não pode depender da energia russa como dependia. Portanto, a Alemanha é dos países europeus que vai estar confrontado com uma maior exigência de transformação do seu próprio modelo de crescimento e desenvolvimento. Mas o ponto fundamental nesta decisão alemã em saltar por cima do travão da dívida é que finalmente a Alemanha reconhece que ela própria e o resto da Europa não podem estar submetidos a um travão para o endividamento tão forte como aquele que se viveu durante anos. A Europa tem estado submetida a um déficit crónico de investimento por anos e anos. A única exceção que nós vivemos foi durante a pandemia, em que, perante o risco de cairmos todos no abismo de uma recessão profunda, finalmente decidiu-se ir para um instrumento muito importante de emissão de dívida conjunta. Mas foi uma decisão excepcional. O que a Europa agora tem que ter para fazer face às necessidades de investimento, não só na defesa, mas na transição verde, na transformação digital, é um grande programa de investimento que tem que se apoiar no mercado de capitais, sem dúvida, em investimento privado, mas tem que contar com um grande instrumento de emissão de dívida conjunta ao nível europeu. Duarte, será que é este o pontapé que é preciso para acordar a União Europeia? Bem, eu acho que a União Europeia acordou da pior forma. Acordou um dia e tinha acontecido tudo e está a acontecer tudo à União Europeia. E também é um desafio também à União. Isto é o maior desafio, pelo menos que eu me lembro. Não sei se houve outros antes, mas é um dos maiores desafios. Temos uma guerra aqui às portas e temos uma guerra comercial montada e agora tem que se arranjar soluções. Vamos fazer aqui uma curta pausa. Obrigada aos meus convidados e obrigada a si por assistir. Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz
todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Hoje tenho comigo Maria João Rodrigues, Presidente da Fundação Europeia de Estudos Progressistas, Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga e Eduardo Mira, representante da Confederação de Agricultores de Portugal, em Bruxelas. Esta semana realizou-se mais uma sessão plenária na cidade de Estrasburgo. Quase todos os meses os eurodeputados voam da Bélgica até França para fazerem exatamente o mesmo trabalho parlamentar que pode ser feito aqui em Bruxelas. A questão já é antiga e, segundo o Tribunal de Contas da União Europeia, custa 114 milhões de euros por ano aos contribuintes europeus. A questão é complexa e profundamente política, com a França a impor-se contra a alteração dos tratados. Maria João, pelo seu percurso como ex-eurodeputada, esta situação nunca a incomodou? Incomodou. Devo dizer que por várias vezes esta questão foi submetida a voto em plenário no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, e eu votei a favor da concentração do trabalho do Parlamento Europeu em Bruxelas. Porquê é que eu votei? E votei acompanhada por uma larga maioria dos meus colegas. Embora eu esteja muito consciente da importância simbólica e histórica de Estrasburgo, eu verifiquei na prática que o nosso trabalho pode ser muito mais eficaz se estiver todo concentrado em Bruxelas, porque permite, digamos, uma interação muito mais permanente entre quem faz parte do Parlamento, membros e funcionários, mas também uma interação mais permanente com as outras instituições europeias e com a sociedade civil organizada, que está sobretudo representada aqui. Eu penso que uma solução para Estrasburgo devia passar por identificar para Estrasburgo uma outra vocação para a localização do Parlamento, que tenha a ver com o desenvolvimento do projeto europeu, mas não necessariamente como uma segunda ou como a sede oficial do Parlamento Europeu. Como estou em Bruxelas já há 16 anos e fui muitas vezes a Estrasburgo e continuo a ir quando é necessário, porque não são só os parlamentares que vão, depois vai todos os grupos, a sociedade civil organizada, as empresas vão atrás do Parlamento Europeu. Agora, uma coisa é verdade, uma vez perguntei ao ex-presidente do PPE, ao Joseph Daul, e perguntei-lhe porquê é que isto continua assim, já passou o tempo, e ele disse é um preço muito pequeno para pagar pela paz. Mas pela paz de quem? Pela paz Temos medo de enfrentar a França, é isso? Que a França para a União Europeia tem o valor de Estrasburgo. Eu fui à procura de uns números naquela altura, só o Parlamento Europeu queria 15 mil empregos diretos só em Estrasburgo. 10% dos turistas que vão a Estrasburgo é por causa do Parlamento Europeu. E tem um valor de 1,2 mil milhões de euros a presença do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Portanto, numa altura em que vamos discutir os fundos de coesão e como é que vai ser distribuído no próximo quadro financeiro plurianual, Ricardo, como autarca isto não choca? Se nós fizermos uma análise fria em relação aos números, causa alguma perplexidade, mas estes números que ainda agora o Duarte apresentou também nos fazem refletir. E, de facto, o impacto económico da presença do Parlamento Europeu em Estrasburgo não é propriamente espiciente. Sendo que eu, pessoalmente, como autarca e como autarca de uma região periférica na Europa, sou muito fã da lógica da descentralização do poder. E acho que seria de refletir se não faria sentido no futuro a base do Parlamento Europeu ser em Estrasburgo e não em Bruxelas, porque esse é um dos argumentos que também sempre foi apresentado, esta sobreposição de presença de instituições europeias aqui em Bruxelas, quando na verdade poderia haver também uma maior disseminação territorial, como nós defendemos, por exemplo, a nível nacional, em relação a vários ministérios e pastas ministeriais por todo o país. E, portanto, acho que essa pode ser uma possibilidade e que até tenha uma dimensão prática. Portanto, quanto eu ouvi, está prevista uma intervenção física no edifício do Parlamento Europeu nos próximos tempos, o que vai limitar muito a utilização do Parlamento Europeu pelo plenário. Portanto, pode ser um bom teste para esse novo modelo de utilização de Estrasburgo como base para o Parlamento Europeu. Há sensibilidades diferentes. O meu argumento é muito simples. Todas as capitais do mundo têm uma presença no mesmo espaço do poder executivo e do poder legislativo. E não é por acaso. Porque essa interação é chave para alimentar a democracia, uma base permanente. Então, estamos a falar de custos, de sugestões, mas primeiro vamos olhar para mais alguns números do relatório do Tribunal de Contas Europeu, que já são de 2014, para vermos quanto é que se pouparia se a sede de Estrasburgo fosse abolida.
Vamos então aos números. De Estrasburgo para Bruxelas, quanto é que se pode poupar? Ora, nós já falamos aqui que esta mudança evitaria gastar 114 mil milhões de euros por ano. O Tribunal também diz que esta poupança representa cerca de 6% do orçamento administrativo do Parlamento Europeu e que se os edifícios do Parlamento em Estrasburgo fossem vendidos, isto geraria pelo menos ganhos de 616 milhões de euros, portanto são números elevados. Portanto, no fundo, esta mudança mensal de Estrasburgo gera uma despesa de pelo menos 34 milhões de euros por mês. Ricardo, este relatório já tem 10 anos, mas as circunstâncias são exatamente as mesmas. Portanto, mais uma vez, o que é que acha sobre isto? Como dizia há pouco, os números olhados friamente, naturalmente aconselhariam ao encerramento das instalações em Estrasburgo. Eu acho que, por exemplo, esta hipótese que agora estava a considerar da alienação do património não é algo que me pareça particularmente execuível do ponto de vista da gestão das instituições europeias. E, portanto, em alternativa a este modelo de funcionamento do Parlamento Europeu, mais centrado em Estrasburgo, que há pouco avançava, uma outra questão que me parece muito relevante e que tem a ver com uma área que eu acho que a União Europeia também tem uma lacuna forte, é do ponto de vista da capacitação dos agentes políticos, nomeadamente os agentes locais e diversas outras instituições. E, portanto, no futuro, a existir essa centralização em Bruxelas do funcionamento do Parlamento Europeu, acho que a presença em Estrasburgo poderia vir a ser potenciada, e nomeadamente as instalações disponíveis, com a criação de uma Academia Europa em pleno, que pudesse ajudar a capacitar muitos agentes para aquilo que são as questões europeias e a interligação. Pois, eu gostava de deixar aqui claro que eu de maneira nenhuma concordo com a ideia de encerrar ou alienar os edifícios de Estrasburgo. Tem que ser dada outra vocação europeia, porque de facto é um simbolismo que tem que ser protegido. E assim dar uma vida interna à própria cidade de Estrasburgo. Agora, Isto afeta a credibilidade. Sim, acaba por afetar a credibilidade. E se nós perguntarmos se nós perguntarmos aos eleitores europeus e perguntar onde é que é a sede do Parlamento Europeu, eles com certeza que 90% vão responder que é Bruxelas. Que também faz falta esta literacia europeia que acho que temos que continuar a contribuir para ela. E que é o que esperamos que também consigamos fazer com este programa. Vamos ficar por aqui. Obrigada aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite. Em especial, obrigada a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser saber mais sobre estes outros temas ou deixar-nos sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, voltaremos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.